Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero falar sobre o domínio próprio, tá? Que está no fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é somente o domínio próprio, tá? Mas o foco aqui no momento não é falar sobre o fruto do Espírito, porque não envolve somente o domínio próprio. Tem o amor, a fé, entre vários outros, tá? Então, focando no domínio próprio, tá? Não que, por exemplo, né, você não tem todas as características do fruto. Então, você não é cristão. Não é exatamente assim, tá? Só que o que acontece? Se você está em falta com o domínio próprio ou com outro ou outros, sabe, a sua comunhão com Deus não está boa, né? A sua potência, né, de obedecer a Deus também não está boa, tá? Porque o fruto do Espírito ele é para nós cumprir a vontade de Deus e não andar segundo a carne, tá? Mas você não vai deixar de ser cristão por causa disso. Agora isso vai comprometer, isso vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas também. Tá? Porque se relacionar com Deus também é você ter o amor, o respeito ao próximo também, tá? Cumprir a lei de Deus não é somente algo diretamente a você e Deus, mas envolve também a própria sociedade, tá? Então assim, focando sobre a questão do domínio próprio, né, é algo muito, muito importante, né? Assim, óbvio que muitas mulheres, tá? Muitas precisam, na verdade, hoje em dia, na verdade, eu acho que a coisa mudou. A coisa realmente, hoje em dia, a gente vê que as mulheres estão precisando muito mais do domínio próprio do que o homem, tá? Mas algo muito padrão, né? Como se disse, o homem é briguento, o homem tal, tal. Assim, o ser humano em geral, tá? Ele precisa do domínio próprio, tá? Então tem muitas pessoas, cara, que eram famosos brigões. Fulano é brigão, fulano. A pessoa vai, se converte, ela abandona aquela conduta, tá? Então assim, isso é real, entendeu? Agora também tem pessoas que são cristãos e elas têm uma conduta, né, que aquela pessoa que se converteu recentemente já não tem mais. Então assim, é um cenário que é real, tá? Pessoas que antes viviam uma vida, né, muito briguenta, muito violenta, e hoje elas têm a mansidão, enquanto tem muitos cristãos que não têm mansidão, tá? Infelizmente é um cenário real, tá? Então assim, eu falando por mim, né, eu fui uma pessoa assim muito, sabe, quietinha, tipo assim, na minha, porém, né, toda pessoa tem um limite. Então tinha momento que realmente saí do sério, mas eu nunca fui muito assim, né, de ser briguento, de arrumar confusão. Porém, né, eu já tive meus momentos de estresse, seja com razão ou sem razão, né. Então hoje, de uns anos para cá, né, eu realmente tenho apresentado, sabe, um domínio próprio, né, muito assim, sabe, não é o nível máximo, tá, não é, tá, na verdade, né, tá longe de ser o nível máximo, porém, né, eu me considero sim, tá, eu tenho domínio próprio, tá, porém, né, o que que acontece? O domínio próprio não é somente para uma situação, tá, então tem vezes, por exemplo, para essa situação aqui eu não tenho domínio próprio, esse aqui eu tenho, então o seu domínio próprio, ele envolve tudo, tá, então pode acontecer de a gente acabar oscilando, tá? Para a gente não oscilar é aquele negócio. Não tem nenhum mistério, porém é o que Jesus falou, andar no Espírito, ou seja, buscar a Deus, se consagrar. E para isso a gente vai ter que jejuar, querendo ou não, né? Vai ter que buscar, né, se esforçar. A carne é fraca, então a carne não tem vontade de orar. Então assim, a gente sabe que é a velha receita e é o que funciona e continua funcionando. Tá? Enquanto a gente estiver nesse corpo carnal, a gente vai precisar tá realmente, né, se sacrificando para buscar Deus, tá? Porque quando você já atingiu ali, né, já saiu da carne, já está andando no espírito, não é um sacrifício. Agora, quando você, né, quer sair da carne, é um sacrifício, tá? Entendeu? Porém, por isso que fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a pessoa está andando no espírito, ela não precisa sacrificar nada, ela consegue obedecer, cumprir aquilo de uma forma muito mais fluida, porque ela andando no espírito, ela não cumpre a vontade da carne, tá? Então assim, é um processo, tá? Isso é um processo, não tem nenhum santo aí que vai conseguir cumprir isso tudo, tá? Com perfeição, porém a gente busca a perfeição e a gente está aguardando a ressurreição, o arrebatamento na sétima última trombeta, onde aí sim, corpos glorificados, incorruptível, porque nosso espírito já está pronto, mas a carne não, entendeu? Então a gente vai conseguir cumprir e não vai precisar,
tentar fazer, né, tô sem vontade, assim, não, a gente vai conseguir cumprir, tá? A gente não vai cometer nenhum pecado, tá? Então vai ser muito fácil para nós chegar, né, e louvar a Deus, e adorar, e obedecer, cumprir a vontade, porque a gente já vai estar numa transformação gloriosa, tá? Agora, enquanto a gente está aqui, é uma luta, tá? Mas é uma luta necessária para o nosso bem. Então, assim, o domínio próprio, ele é algo muito importante, tá? A pessoa, eu vou citar uma situação que aconteceu aqui, tá? Foi ontem. Olha o que aconteceu aqui ontem, tá? Aconteceu uma situação que passou uma pessoa aqui e tinha uma outra pessoa do lado da rua, tava olhando para essa pessoa, e essa pessoa começou a ofender ela, porque tava me encarando, sei lá o que, sei lá o que. E o que que acontece? Essa pessoa tava sob efeito de droga, tá? Só que, né, o que que acontece? Ele começou a ofender essa pessoa, começou a ofender inclusive a mulher dele. Aí você já viu, né? Você tá ferindo a honra, né? A pessoa foi lá, eu pensei que o cara vai sacar a arma, vai sacar a arma. Não sacou a arma, mas veio com uma barra de ferro e, né, o outro ficou incitando, chamando pra briga mesmo. Aí ele foi, mano. Só que a mulher dele foi, segurou, o amigo dele tava ali também, né, pra, tipo assim, botar também, né, ajudar também, botar uma pressão a mais, né, porque 2 contra 1, né. Então, assim, só que a pessoa que estava ali sob efeito de droga, essa perturbada, né, ela pegou, né, um pedaço de madeira e tal, acabou que não deu nada, graças a Deus, né. Então, assim, né, eu saí da rua, foi praticamente nesse momento, eu saí da rua, eu tava andando aqui na calçada e essa pessoa drogada tava no meu caminho, só que eu não vi hoje dessa pessoa. Só que como aqui tem um poste aqui na rua, atrapalhando o caminho, como a pessoa tá vindo na minha frente, que eu fiz, vou desviar, né? Virei aqui pra cá, né? E que bom, né? Porque imagina, a pessoa cisma comigo, né? E a briga, a confusão que ia ser, né? Então, assim, eu tive esse livramento, porém, eu vi aquela situação na rua. O que, que eu fiz foi, né, orar, repreender, né, esperando para ver se a situação passa igual ou não, porque se fosse acontecer uma briga, uma coisa mesmo, né, cara, eu acredito pelo instinto, né, que a gente tem, né, o amor próximo, acredito que eu ia tentar ajudar de alguma forma, né. Então, gente, o que que isso demonstra, né? A pessoa tem toda a razão, sim, estava ofendendo ela, ofendendo a família. A pessoa quis defender, óbvio, né, que Jesus não aprova você, né, você tem que dar alta face, né, mas, né, eu não estou aqui para falar, ser hipócrita, né, porque quem que não vai defender, né, a sua família? A pessoa está com a razão dela. Agora, ela tinha que estar operando ali o domínio próprio, porque se tivesse operando o domínio próprio, tá? O que que ia acontecer? A pessoa ia ficar calada, nada ia acontecer, ia deixar a pessoa falando sozinha mesmo, isso aí, pronto. A pessoa ficar falando sozinha e ia desistir. Ou não, né? Vai ver, a pessoa fica calada aí, tá, entendeu? Não sei, mas a grande probabilidade é que se você ficar calado, você não tá dando confiança mesmo, né? Você ia sair como um bobão, né? Ou seja, uma ovelha calada, uma ovelha muda, porém, poderia evitar de você ser preso, né? E ia ser de uma forma, né, que a gente sabe, né, quem é o grande culpado aqui, né? É justamente, né, a pessoa de bem, né? Porque o outro estava, né, sob efeito de droga, o outro sei lá o que, né? Então assim, a gente sabe, né, quem acabar se dando mal, né? Porque se acontecesse essa briga mesmo, cara, o outro provavelmente ia morrer, né? E assim, e o que que eu fiquei sabendo? Que a pessoa, ela estava sob efeito de droga e que confundiu a pessoa com outra. Por isso que houve toda aquela ofensa e tal. Então assim, cara, todo mundo, né? Todo mundo não, né, gente? Né, mas a grande mídia ia inocentar, você sabe muito bem quem, né? Então assim, o domínio próprio nessa situação, ele te ajuda. Nessa situação, o que a Bíblia diz? A mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, ela teve a sabedoria, né, que poderia acontecer uma situação de morte, né, ou até mesmo alguma coisa relacionada ao crime, né, a pessoa envolvida e tal, tal. Então assim, ela foi lá, né, segurou o marido para não dar vazão, né. Então você vê que ela ajudou ele, ela teve sabedoria, entendeu? Mas eu não estou tirando a razão dele, ele estava querendo defender, a honra da família dele, entendeu? Eu não estou tirando a razão dele, porém, o que a palavra fala? Domínio próprio. Então o domínio próprio, ele tem que estar acima da nossa razão, entendeu? E não só o domínio próprio, mas como, né, o perdão, né,
o amor sofredor, a caridade, porque você vê que, cara, quantas situações que teve por aí que deu notícia que a pessoa matou por causa de R$ 2, sei lá quanto. Já imaginou se essa pessoa tivesse o fruto do Espírito, tivesse o perdão? Será que ela cometeria aquilo ali? Não ia, cara. Ela ia perdoar. Entendeu? E não é só questão também de perdão, é uma questão até mesmo, né, de saúde mental e espiritual, porque quem que vai cometer uma atrocidade por causa de R$ 2, R$ 10, sei lá quantos reais? Quem que vai fazer uma coisa dessa? Né? Então assim, você vê que é uma coisa muito baixa, ou seja, você vê que é uma falta de caráter, uma falta de entendimento, é um problema mental e também espiritual, porque tem a falta também do domínio próprio, falta do perdão. Né? Então você vê que o domínio próprio, estou citando aqui o domínio próprio, né? Mas você vê que não é só o domínio próprio, né? Todo o fruto do Espírito por completo, tá? Ele é essencial para nós, extremamente. Mas eu estou aqui citando, focando, né, sobre o domínio próprio, tá? Então assim, é uma situação, né, muito importante. O domínio próprio não é somente para livrar você de cometer uma violência, seja com razão, sem razão, mas também para livrar até mesmo, né, da imoralidade, né, de uma proposta indecente, né, de você dar vazão à carne, né? Então assim, você vê que é algo muito importante. Você não falar as coisas na hora errada, né? Você não se precipitar, né? Então assim, é algo que é muito importante. A gente não vê muitas pregações hoje em dia sobre o domínio próprio, sobre a mansidão. A gente não vê, entendeu? Não se vê muito sobre a mansidão, sobre o domínio próprio. Por que que não se vê? Por quê? Né? Eu imagino que a grande, assim, talvez eu esteja errado falar grande maioria, mas eu imagino que muitos, aí sim, realmente muitos, tá? Eles não têm propriedade para falar sobre mansidão, sobre domínio próprio, porque não vivem uma vida de mansidão, de domínio próprio. Tanto é que eu vou falar por mim mesmo. Eu me sinto na autoridade de chegar e ensinar sobre isso com muita propriedade? Não me sinto, tá? Por quê? Porque o domínio próprio e a mansidão, ela tem que ser, não é somente para essa situação aqui eu tenho mansidão, para essa situação eu tenho domínio próprio, agora para essa não. Tá? Eu acho que é muito cedo para eu chegar, né, e já sair pronto. Agora eu sou especialista em falar em mansidão e domínio próprio. Porém, não é tarde para mim chegar e falar, até porque eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio. Isso também não anula que pode acontecer de eu dar lugar à carne e acabar, né, realmente me precipitando. Agora, a gente que guarda a palavra, né, a gente não vai, a pessoa que está guardando a palavra, ela não vai cometer nenhuma atrocidade de uma hora para outra, não. Tá? Não é assim que funciona. Pronto, o diabo foi lá, usou. Né, o diabo foi lá, tomou. Primeiro que muitas vezes, né, o diabo não possui a pessoa, muitas vezes, né, ele incita, lança a seta e a pessoa já tem uma fraqueza, ou seja, a pessoa já tem a falta de domínio próprio, falta de mansidão, a pessoa já tem, né, todo um histórico, talvez até uma pessoa que tem um histórico de violência e ninguém sabe disso, tá? Então assim, existe vários motivos, não é assim que funciona, entendeu? Né? Então muitas vezes a pessoa ela faz porque ela já tem aquela conduta em uma escala menor, tá? Então assim, o ser humano é tentado pela concupiscência, pela própria carne, pelo aquilo que deseja. Então óbvio que tem vezes que sim, né? O diabo ele pode tentar a pessoa cometer algo que ela não queira, tá? Uma seta, né? Mas muitas vezes os demônios, né? Eles tentam as pessoas a cometer aquilo que elas já sentem a vontade ou desejo, já praticam, já negligenciam, abrindo aquela brecha, né, ou até uma porta para o diabo conseguir, né, lançar ali as setas, tá? Então assim, a pessoa que, por exemplo, Jesus, ele estava cheio de fome, muita fome. O diabo foi tentar ele, né, na comida, tá? Então assim, você vê, né, a situação, né? Você vê realmente a situação, né? Que o diabo não foi tentar Jesus, né? Jesus estava ali, né? Todo dia na casa de Maria e José, estava tendo comida, foi tentar Jesus no casamento, né? Tava ali transformado em não, foi tentar ele quando ele estava passando a necessidade da fome, né? Então assim, você vê que é algo muito, né? E aparentemente até, né, já que ele é Jesus, né, ele pode transformar a pedra em pão. Só que Jesus ele sabia que ele tinha que passar por aquele processo,
tá? Porque esse é um ensinamento para nós também, tá? Ele demonstrando que se ele conseguiu ter domínio próprio, se ele conseguiu, tá, passar pela prova e permanecer fiel a Deus, então a gente também. Ele passou necessidade, ele podia ali. É uma situação, gente, que até tem a ver, tá? Isso vale também para a questão da pornografia, tá? A pessoa que ela, né, por exemplo, eu tô, sei lá, sou virgem, eu tô mó tempão, tô na vontade, hormônio, coisa natural, né? E vou fazer porque tô na necessidade, né? Ou seja, ela tá na necessidade, o corpo dela tá pedindo, né? A mente está pedindo, né? Não é só uma questão, tem a questão da carência, vários fatores. Então, tipo assim, ela realmente está precisando. Só que se ela faz isso, ela cede. Ela, o que ela fez? Ela transformou a pedra em pão. Ela não esperou Deus trazer, né, os anjos com o banquete para servir a pessoa. Ou seja, ela não esperou o tempo de Deus. É uma grande realidade. Infelizmente, né, eu já cometi muito isso, muitas pessoas, e talvez vão continuar cometendo, talvez até eu, tá? Não no sentido de que pronto, né, eu vou continuar cometendo, Deus perdoa, não. No sentido que a gente está lutando para não cometer, só que a gente vai se esforçar para não cometer. E se cometer, nós vamos, né, pedir perdão, vamos continuar lutando, tá? E vamos estar buscando a graça de Deus para nos levantar, nos capacitar a não cometer novamente. Porém, tá? Não é aquele negócio, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tipo assim, posso fazer o que eu quiser e pronto. Porque no final das contas, né? Deus vai me perdoar. Aí eu brincar com a graça de Deus, tá? Então existe uma diferença, tá? Mas a gente sabe que é a realidade, tá? Muitas vezes a pessoa realmente, ela vai cometer, comete outra, comete. Só que, cara, esse é o entendimento que não é um entendimento para te motivacionar. É um entendimento para você entender que você tem aí mesmo. Porque se você sabe que se você vai fazer outra, outra e outra, cara, mano, você tem que fazer algo para mudar isso. Você tem que buscar a Deus para você realmente não fazer a vontade de sua carne. É aí que você vai buscar a Deus para não cumprir, porque você sabe que sua carne vai querer outra, vai querer outra, vai querer outra, e a carne não se converte. Tá entendendo? A carne não tem jeito. Entendeu? O jeito vai ser o quê? É a ressurreição, o arrebatamento na sétima última trombeta, onde nós vamos estar com corpos glorificados, tá? E vamos cumprir sem esforço, sem sacrifício. Vai ser muito fácil louvar a Deus, vai ser muito fácil obedecer. Não vai precisar ter que fazer um jejum para enfraquecer a carne, não vai precisar, né, ficar aquele sacrifício todo para buscar a Deus. Vai ser algo que vai fluir com naturalidade. Primeiro que o nosso espírito já está pronto. E tendo essa transformação no corpo glorificado, então assim, vai estar tudo corroborando perfeitamente para a gente cumprir a vontade de Deus, tá? Agora nessa carne a gente sabe que é uma luta diária, entendeu? Tem que matar um leão todo dia, né? Então assim, gente, o domínio próprio é algo muito importante, tá? E é isso, sabe? Muitas notícias por aí, né? Motorista matou, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Falta de mansidão, falta de domínio próprio. Mas tem uns que são cristãos. Sim, até cristãos eles podem, tá, cometer coisas, né? Tem muitas situações por aí espalhadas por aí. Tá? Aí o que que acontece? Não é do nada. Do nada a pessoa foi cometer. Não, não é do nada. Existe todo um processo. Às vezes a pessoa, né, ela tem uma conduta e ninguém sabe. Às vezes a pessoa tem aquela conduta de violência mesmo, tá? De maltratar a família, a esposa, né? Ou até a esposa maltratar o marido, tá? Conforme foi filmado, né, o próprio filho filmou a esposa fingindo, né, que estava ali sendo que foi agredida pelo marido. Então assim, tem pessoas que elas têm essa conduta, não tem um caráter transformado, tá? Tem um monte de, nem digo brecha, mas de portas abertas, tá? Faltou só ali, né, faltou só o diabo incitar a pessoa a criar uma situação, né, para acontecer, né, uma tragédia, um crime, né? Então assim, é grande realidade, entendeu? E tem pessoas que não são, né, cristãos, mas são pessoas que elas praticam, tá, o amor próximo. Então tem como praticar o amor próximo sem a pessoa, né, ser cristão? Tem como? Tem, tem sim, entendeu? Então quer dizer que ela tem o fruto do Espírito. Então ela tem lá, né, domínio próprio, mansidão, né? Cara, se ela tem ou não tem, eu não posso dizer, porque tem pessoas que elas já são ungidas desde o ventre da mãe, né? Então assim,
Né? Por exemplo, né, João Batista já foi cheio de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Tá? Então, assim, ele passou por um momento, tipo assim, não é igual aquela pessoa, pronto, né, eu completei 20 anos, eu quero o Evangelho, eu quero Jesus. Ele desde o ventre ele já tinha aquela missão, tá? Ele já era cheio. Então, fora a própria cultura dali também, né? Mas mesmo se não fosse a cultura, por ele já ser cheio, cara, ele já ia realmente ir por esse caminho, tá? Então, assim, tem pessoas que elas já são cheias realmente de Deus desde o ventre, tá? E outras não, tá? Outras não são. Quantos testemunhos tem de pessoas que eram traficantes, cometia um monte de atrocidade, a pessoa foi, a graça alcançou, a pessoa não resistiu à graça, tá? E a pessoa foi convencida e pronto, ela está aí praticando boas obras. Então, assim, existem situações e situações, entendeu? Agora, o domínio próprio é algo muito importante. Agora, uma vez a pessoa cometendo, né, o pecado, ela tem que confessar. Confessar, não adianta fugir, apelar, chamar advogado, não adianta tá foragido, não adianta, sei lá, negar, dizer que não. Ela tem que confessar e arcar com as consequências. Se a consequência for, né, ela passar por uma situação, né, de, né, aquela coisa do ego, né, e se humilhar, cara, ela tem que passar por isso. Se for uma prisão, ou talvez até uma morte, ou doença, né, sabe lá o que, né, cara, ela tem que passar pela situação, seja o que for. Por quê? Ela confessando o pecado, Deus perdoando ela tem a sua salvação, tá? E ela, cara, vai aguardar, entendeu? A ressurreição, arrebatamento na sétima, última trombeta, tá? Ela vai aguardar, seja ela, né, morrendo agora ou não, né? Ela sendo absolvida, né? Ou recebendo o perdão das pessoas também, entendeu? Então, assim, a gente vê que é algo muito, muito extremamente importante o domínio próprio, tá? Então, assim, é algo muito, tá? A mansidão, o domínio próprio. E nesses dias, né, a gente sabe que não é só o carnaval, porque no carnaval, né, a gente sabe que é um evento que é feito, né, as pessoas elas estão dando lugar à carne, elas estão embriagadas, pessoas cometendo violência, os próprios, né, músicas e carros alegóricos têm coisas, né, que são contrárias às escrituras, ou seja, letras que estão exaltando a entidade, tá? Simbologias em carros, tá? Então, assim, a gente sabe que é um evento feito realmente para adoração ao diabo. Ainda que muitas pessoas não saibam, sabe, né? Porque bota ali, né, o chapeuzinho, né, o chifrinho na cabeça, né? Então a pessoa que ela coloca isso aí, ela tá adorando o diabo. Ah, ela não tá ali dobrada, prostando uma estátua, sei lá, entendeu? Mas ela tá adorando. Tá fazendo aquele homenagem à besta. Tá? É uma forma de ela estar homenageando, mesmo que ela não entenda como diretamente ela está fazendo. Tá? Então, assim, é algo que realmente abre portais para, né, os demônios estarem atuando mais ainda. Só que conforme vai passando, vai chegando, né, o fim dos tempos, né, cada vez mais. Na verdade, o fim dos tempos já está aí um tempão, né, mas conforme vai se aproximando os eventos finais de Apocalipse, tá, isso vai abrindo muito mais portais. Tá? Então, cada vez mais. Não duvide se alguém chegar, mandar áudio e falar, porque Deus mostrou que foi aberto o portal, porque sei lá o que agora tem que orar dobrado, jejum dobrado, como eu já ouvi. Não duvide, você não precisa, né, averiguar muito isso, porque é uma coisa muito fácil de entender, realmente. Né? Tanto é que você vê que na quinta trombeta, e ali eu entendo claramente como literal, tá? Porque quando fala dos 10 chifres, são 10 chifres. O anjo explica. Agora, quando fala desses seres, com essas aparências, não é drone, não é helicóptero, né? Aquilo ali são aqueles seres híbridos, mutantes, né? Demônios, tá? São aquelas criaturas, tá? O cabelo de mulher, talvez não seja exatamente o cabelo de mulher, mas pode ser alguma estrutura que lembra o cabelo. O dente de leão talvez não seja exatamente um dente de leão, mas é uma estrutura que lembra um dente afiado, tá? De uma fera, tá? Um canino, um cão, um leão, sei lá, de tudo, né? Então, assim, são aquelas criaturas ali, entendeu? E aquilo é literal, tá? Literal. Pode ter um sentido simbólico, pode ter um sentido, né? Porque tem muitas coisas na escritura que tem tanto o sentido literal quanto simbólico. Assim, ali, sinceramente, eu enxergo só como literal, tá? Enxergo somente como literal, tá? Eu não consigo imaginar, pronto, a pessoa vai ficar 5 meses ali atormentada com algum tipo de epidemia, com algum tipo de vírus ali. Aí no mundo espiritual, né, tá um monte desse demônio picando a pessoa, atormentando. Sinceramente, tá? O texto tá claro,
tá? Cai sobre o poço, né, do abismo, tá? Nas águas, tá? Ou seja, algo que abre, vê a fumaça, tá, mano? Você vê que algo mostra realmente uma coisa, um terreno, a questão da água, questão, né, da fumaça, né? Você vê toda uma questão, cara, senão o anjo estaria explicando, olha, isso aqui é simbólico, olha isso aqui, não. Você vê que é algo realmente literal, tá? Então, assim, a gente sabe que cada vez mais, tá, o mal, o maligno, ele tem atuando, tá? Por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriando de muitos, não de todos, tá? Né? Então, assim, é necessário que haja arrependimento, confissão de pecados, tá? E, cara, Deus já te livrou, né, da morte, já te livrou de acidente, tá? Deus, ele pode te livrar também, tá, da perdição. Basta que você confesse os seus pecados, tá? E arque com as consequências. Tem que temer a Deus. Tá bom, gente? Vou encerrar o áudio. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.